Seja bem-vindo ao Momentos Psi. Eu sou Alisson Lima, psicólogo e neuropsicólogo, e hoje vamos falar sobre mutismo seletivo, um transtorno raro que afeta crianças na idade escolar. Se você nunca ouviu falar sobre mutismo seletivo ou tem curiosidade para saber como se diagnostica, assista esse vídeo até o fim, clica no curtir e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Agora roda a vinheta. O mutismo seletivo não é um transtorno muito abordado ou discutido. Isso porque é um transtorno relativamente raro. Mas não se assuste, ele é um transtorno fácil de entender e possível de ser tratado. Os critérios para uma criança ser diagnosticada com mutismo seletivo são: fracasso persistente para falar em situações sociais específicas nas quais existem a expectativa para tal, por exemplo, na escola, apesar de falar em outras situações. A perturbação interfere na realização educacional ou profissional ou na comunicação social. A duração mínima da perturbação é 1 mês, não limitado ao primeiro mês de escola. O fracasso para falar não se deve a um desconhecimento ou desconforto com o idioma exigido pela situação social. Porque se você vai para um país com uma língua que você não conhece, isso não te torna uma pessoa com mutismo seletivo. Você simplesmente não se comunica porque não sabe falar a língua. A perturbação não é mais bem explicada por um transtorno da comunicação, por exemplo, o transtorno da fluência com início na infância, e nem ocorre exclusivamente durante o curso de um transtorno do espectro autista, esquizofrenia ou outro transtorno psicótico. Agora, na prática, para você entender o mutismo seletivo, imagine uma criança. Quando ela se encontra com outras pessoas, sendo crianças ou adultos, em interações sociais, essa criança com mutismo seletivo não inicia a conversa ou responde reciprocamente quando os outros falam com ela. As crianças com mutismo seletivo falarão na sua casa na presença de membros da família imediata, pai, mãe, irmãos, mas com frequência não farão nem mesmo diante de amigos próximos ou parentes de segundo grau, como avós ou primos. A perturbação é com frequência marcada por intensa ansiedade social. Aliás, o mutismo seletivo é um tipo de transtorno de ansiedade. As crianças com mutismo seletivo comumente se recusam a falar na escola, o que leva a prejuízos acadêmicos ou educacionais, uma vez que os professores têm dificuldades para avaliar as habilidades como a leitura, por exemplo. Lembra que eu te disse que esse transtorno costuma ser raro? Então me escreve aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar algo sobre esse assunto e se já conheceu alguma criança com esse transtorno. Em minha experiência profissional, eu tive a oportunidade de atender uma criança com hipótese diagnóstica de mutismo seletivo. E na primeira sessão conversei muito com os pais e nos últimos minutos fiquei pouco com a criança. E tentei interagir com ela, mas não tive sucesso, ela não fazia som nenhum. Então eu percebi que ela tinha aquelas bonecas LOLs e perguntei se ela queria que eu fizesse um desenho de presente para ela. A criança balançou a cabeça, dizendo que sim, e a partir daí a nossa comunicação se iniciou, primeiro nos desenhos e depois na fala, por volta mais ou menos da 3ª sessão. Foi um trabalho muito bacana e com evolução super positiva. Mas diferente dessa experiência que vivi, nós temos que ter consciência de que o fracasso na fala pode interferir na comunicação social, embora as crianças com esse transtorno ocasionalmente usem meios não verbais, como grunhidos, apontando, escrevendo para se comunicar, e podem desejar ou ansiar pela participação em encontros em que a fala não é exigida, por exemplo, papéis não verbais em peças teatrais na escola. Algumas características do perfil e personalidade da criança com mutismo seletivo podem incluir a timidez excessiva, medo de constrangimento, isolamento e retraimento social, apego, traços compulsivos, negativismo, ataque de birra ou comportamento opositor leve. Embora as crianças com esse transtorno em geral tenham habilidades de linguagem normais, às vezes pode haver um transtorno da comunicação associado. Mesmo quando esses transtornos estão presentes, também está presente a ansiedade. Em contextos clínicos, a criança com mutismo seletivo quase sempre recebe um diagnóstico adicional de outro transtorno de ansiedade. Mais comumente, o transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social. Esse transtorno manifesta-se com maior frequência em crianças menores do que em adolescentes e adultos. Um fator importante é que o início do mutismo seletivo é habitualmente antes dos 5 anos de idade, mas a perturbação pode não receber atenção clínica até a entrada na escola, quando existe aumento na interação social e na realização de tarefas, como a leitura em voz alta.
Isso porque é na escola que essas interações são de fato mais exigidas. Normalmente, parte das crianças com transtorno de ansiedade social também apresentam mutismo seletivo e evolui para o desaparecimento do mutismo, mas os sintomas do transtorno de ansiedade social permanecem. Alguns estudos também apontam que a inibição social por parte dos pais pode servir como modelo para a reticência social e o mutismo seletivo em crianças. Além do mais, os pais de crianças com mutismo seletivo foram descritos como superprotetores ou mais controladores do que os pais de crianças com outros transtornos de ansiedade, ou nenhum transtorno. As crianças de famílias que imigraram para um país onde é falada uma língua diferente podem se recusar a falar a nova língua, devido ao desconhecimento desta. Mas, se a compreensão da nova língua for adequada, mas persistir a recusa em falar, neste caso, um diagnóstico de mutismo seletivo pode ser justificado. De modo geral, o mutismo seletivo pode resultar em prejuízo social, uma vez que as crianças podem ficar excessivamente ansiosas para se engajarem em interações sociais com outros. À medida que as crianças com mutismo seletivo crescem, podem enfrentar um isolamento social cada vez maior. Como eu já disse em contextos escolares, essas crianças podem sofrer prejuízo acadêmico porque, com frequência, não se comunicam com os professores no que se refere às suas necessidades acadêmicas ou pessoais. Por exemplo, não compreendendo uma tarefa de classe ou não pedindo para ir ao banheiro. As crianças com mutismo seletivo também costumam apresentar prejuízo grave no funcionamento escolar e social, incluindo sofrer bullying por outras crianças. Isso é muito comum. Em certos casos, o mutismo seletivo pode servir como estratégia compensatória para reduzir o aumento da ansiedade em encontros sociais. É importante considerar que, para se ter o diagnóstico de mutismo seletivo, alguns outros transtornos precisam ser descartados, como, por exemplo, os transtornos da comunicação. O mutismo seletivo deve ser diferenciado das perturbações da fala que são mais bem explicadas por um transtorno da comunicação, como o transtorno da linguagem, transtorno dos sons da fala, anteriormente transtorno fonológico, transtorno na fluência da fala com início na infância, a gagueira, ou transtorno da comunicação pragmática, que é o social. Diferentemente do mutismo seletivo, a perturbação da fala nessas condições não está restrita a uma situação social específica. Crianças com o transtorno do espectro autista, esquizofrenia ou outros transtornos psicótico ou retardo mental grave podem ter problemas na comunicação social e não conseguir falar apropriadamente em situações sociais. Em contraste, o mutismo seletivo deve ser diagnosticado apenas quando uma criança tem a capacidade de falar bem estabelecida em algumas situações sociais. Outro exemplo é o transtorno de ansiedade social, conhecido como fobia social. A ansiedade social e a esquiva do transtorno de ansiedade social podem estar associadas ao mutismo seletivo. Nesses casos, os dois diagnósticos devem ser estabelecidos. Aliás, sobre os transtornos de ansiedade, eu já gravei um vídeo sobre um desses transtornos, que é o transtorno de pânico. Se você tiver interesse, o card está aqui. Esse foi o nosso vídeo sobre mutismo seletivo. Se ficou alguma dúvida, deixe o seu comentário que eu respondo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e me incentiva a trazer mais conteúdo. Se ainda não é inscrito, então por favor, se inscreve no meu canal, tá bom? Veja, diferente do mutismo seletivo, o TOC é um transtorno muito comum e amplamente conhecido. Nesse vídeo aqui, eu explico tudo sobre o TOC. Assista e faça o teste para saber se você tem ou pode ter TOC. E nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!